Bom, meninas, então a gente vamos fazer aqui um vestidinho, tá? Esse vai ser o vestido da nossa boneca. Então, eu tô usando aqui um tecido floral, tá? Para o peito do vestido, é um tecido tricoline duplo. Eu posicionei esse meu molde, tá? Ó, aqui nesse tecido, risquei toda a volta, risquei aqui o meio, aonde vai ser a gola. O que nós vamos fazer? Posiciona bem certinho para não ficar torto. Eu vou dar início na minha costura aqui na parte do meio, aonde vai ser a gola, tá? Então, eu vou colocar lá um ponto mais ou menos 2, ó. E vou vir cuidadosamente girando esse meu tecido, ó, fazendo toda a volta aqui da minha gola. Dou um retrocesso, ó, e corto. Tiro toda essa linha. Então, eu passei a costura só na gola. O que eu vou fazer agora? Eu vou recortar toda a volta desse corpinho, ó. Corto bem certinho. Toda essa volta. Tô cortando no risco, tá? Ó, todo recortado. Agora, eu vou escolher um dos lados, ó. Um dos lados e vou fazer uma abertura no meio, ó. Vou achar o meio desse corpinho e vou abrir até a gola. Já fazendo todo o contorno aqui, ó. Aqui a gente deixa na gola mais ou menos meio centímetro, tá? De tecido aqui dentro. Pra eu vir com a minha tesoura, ó, fazer vários picotes toda a volta da gola. Pra que na hora que eu desvirar, não fica aquela gola toda repuxada. Cuidado pra não cortar a costura e não perder o trabalho, tá? Ó, vou vir aqui aonde eu abri e vou passar uma costura também fechando, tá? Ó. Vou até lá na minha gola, dou um retrocesso, corto esse excesso, faço a mesma coisa. Lá do outro lado, ó, vou até a costura da gola, dou um retrocesso e retiro o excesso de linha. Ele vai ficar dessa maneira aqui. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos desvirar. Ó. Abre bem aqui, ó. Nos pontos que ele tem essa curvinha, a gente abre bem, pra ficar bem certinho. E não ocorrer de ficar torto na hora que a gente for pregar essa manguinha. Ó. Então, eu já tenho aqui o peito do vestido. Vou pegar uma tira de 7 centímetros, deixa eu ver onde tá essa.
de 7 centímetros. Vou cortar aí um quadradinho de mais ou menos 5 centímetros, duplo, tá? Então, ó, 7 por 10, né? Porque ele tá dobrado, ele é duplo. Vou fazer aqui, ó, vocês vão ter lá no molde também o recorte do enfeite que vai aqui no peito do vestido, tá? Então, vai estar tudo lá no molde pra vocês. Bem certinho, pra vocês fazerem bem certinho. Ó. Então, eu fiz aqui tipo uma golinha que vai lá no nosso vestido, ó. Recortei, vou desvirar. Desvira bem certinho, abrindo bem a costura. Vou dobrar aqui, ó, pra dentro, como se fosse uma bainha. Se quiser passar ao ferro, pode passar pra assentar, tá? E eu vou vir e vou costurar ele aqui. Então, eu tanto posso costurar virado pra cima, quanto virado pra baixo. Ó. Então, eu vou costurar só em uma parte. Vou abrir aqui, ó, a parte, uma parte pra frente, uma parte pra trás. E vou posicionar aqui, ó, acompanhando o desenho da gola, ó. Tá? Vou dobrar mais um pouquinho pra ficar retinho. Então, eu puxo lá. Ó, então, eu vou rebater com o pezinho de máquina. Eu posiciono bem certinho o pezinho de máquina e vou costurar com ponto 3,5 toda essa volta, bem devagarzinho. Ó. Baixo minha agulha, giro aqui, ó, o pé calcador. Dou um retrocesso, ó. Pregadinho já. A gente corta a linha. E agora a gente volta, ó, o forro aqui. Ó. Tá? Aqui, a gente pode pôr rendinha aqui em volta. A gente pode pôr uma rendinha aqui no meio. Tá, ó. Eu posso fazer o quê? Eu posso franzir essa rendinha. Ó, eu tô com uma renda. Eu posso franzir e colocar junto quando eu for pregar, para essa renda ficar em volta, tá? Ou eu posso vir aqui, dobrar essa renda e colocar aqui no meio para fazer um detalhe. Ó, então, por enquanto, eu vou deixar assim pra gente poder fazer a manga.
A manga, vocês também vai estar recebendo lá o molde, tá? Bem certinho. Deixa eu só cortar aqui a minha manga pra ficar bem certinho. Ó, tá? Tô com as duas mangas aqui. O que eu vou fazer? Eu vou passar uma bainha aqui, ó, na parte de baixo. Vou dobrar uma, duas vezes. Ó. Também estou com o ponto 3,5, porque quando a gente vai costurar roupa, a gente usa um ponto não tão apertado. Porque quando a gente usa um ponto muito apertado, a tendência é esse meu tecido repuxar, tá? E daí não fica aquele ponto aparente bonito. Vou fazer a mesma coisa na outra. Ó. Dobro uma, duas. Ajeito bem certinho. Corto. E corto. Ó, aqui na manga a gente passou uma costura, né, fazendo a bainha. Aqui eu cortei duas faixinhas para fazer o punho. Então, eu tenho duas faixinhas de... Deixa eu ver certinho aqui. De 10 por 5, tá? Ó, eu vou dobrar ao meio. Vou vir aqui, ó. Vou dar uma leve franzida aqui, ó, na manga. Pode passar um ponto maior e ajustar, tá? Passe o ponto maior da máquina, alinhava, pra ajustar essa manga aqui no tamanho desse punho. Ó. Bem certinho, bem retinho, para ficar bonito. Um pezinho de máquina, eu vou ajustando, dando uma leve franzida. Dou um retrocesso. Deixa eu só mexer aqui, que soltou a minha linha. Vou rebater a minha costura para ficar certinho, tá? Então, vamos lá. Ajeita certinho. Um pezinho de máquina. A gente rebate essa costura, ó. Deixa eu só cortar aqui. Então, vai ficar toda franzidinha. Cuidado para não passar a costura e deixar a parte da manga se escapar.
Então, vai ajeitando bem certinho. Ó. Retrocesso. Corto o excesso e corto o excesso aqui. Ó. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou dobrar aqui, ó, porque vai cair pra cá. E vou rebater uma costura. Bem aqui, ó, no pezinho. Ó. Tá? Então, a gente vem aqui agora e corta todo esse excesso que ficou aqui, ó, para não ficar grosseiro. Eu venho aqui, ó, cuidado para não cortar a costura. Pode passar um zigue-zague ou um overlock aqui para dar um acabamento. Pode cortar com a tesoura de picotar, quem tiver, tá? Porque ela ajuda a não desfiar. Ó. Tira toda a linha pra ficar bem bonito o trabalho, ó. Tá? O que nós vamos fazer agora? Vamos aumentar o ponto da nossa máquina. E vamos passar uma costura por toda a parte aqui em cima. Sem dar retrocesso, tá? A gente vem, ó, pega um fio apenas e vem ajustando. Nós vamos ajustar até que fique do tamanho da cava do peito lá, tá? Agora eu venho aqui, bem certinho, bem alinhadinho um no outro. Me posiciono aqui, ó, direito com direito. Bem aqui no início, tá? Posiciono direito com direito, um pezinho de máquina, um pezinho de máquina, ó, dou um retrocesso e vou ajustando por toda a volta. Até chegar de encontro aqui, ó, com outro início. Então, eu já posso segurar aqui, ó, e vim ajustando. Faço o contorno bem certinho. Dou um retrocesso. Corto a linha. E corto o outro lado. Ó. Tá? Vou reforçar essa minha costura, rebatendo aqui pro lado do avesso. Ó.
Então, a gente vai repetir esse processo nas duas manguinhas, tá? Ó, como fica uma graça. Então, vamos fazer a mesma coisa do outro lado, na outra manguinha, ó. Ponto maior da minha máquina, ponto número 5. Ó. Um pezinho de máquina. Eu passo uma costura. Aqui embaixo eu posso fazer a mesma coisa, um pezinho de máquina, ó. Também, com o ponto maior, eu venho aqui, ó, puxo para ajustar do tamanho do punho, tá? Ó. Vou dobrar ao meio aquela faixa. Vou voltar lá pro ponto 3 da minha máquina. Direito com direito. Um pezinho de máquina. Posiciono bem na pontinha da manga aqui, ó. Posiciono. Vai arrumando certinho para não correr o risco de passar a costura e não pegar o tecido, tá? Ó. Corto todo o excesso. Ó. Agora, eu viro aqui, ó, tá? Viro para rebater essa costura bem aqui na pontinha do tecido. Ó. Como fica. Toda essa linha que foi usada para rebater essa costura e para alinhavar, você vai tirar, tá? Não deixa para não ficar feio, ó. A gente pega e puxa, ó. Puxa que ela sai todinha, ó. Pra ficar um trabalho bem limpinho. A gente pode vir aqui, ó, e cortar todo esse excesso de tecido. Não deixa pra não ficar feio. Ó. Agora eu vou pegar um fio apenas e vou ajustar a parte de cima aqui, ó. Até que ela fique no tamanho da cava, tá? Vou vir aqui, ó. Direito com direito. Posiciono bem certinho. E vou prender com uma costura reta. Deixa eu só puxar para ajustar tudo certinho. Para não ficar esse franzido mais num lugar do que no outro, para ele ficar todo por igual. Ó, eu já ajusto aqui no final. Dou um retrocesso e retiro toda essa linha. Ó. Então, ele vai sobrar esse tecido. Isso aqui a gente corta, ou a gente passa um overlock, ou a gente passa
o zigue-zague, tá? Pra ficar um acabamento bonito. Ó. Tá? O peito do vestido. A gente dobra direito com direito. E fecha toda essa extensão aqui, na lateral. Tá? Ó. Vai fechar dos dois lados, deixando as costas abertas. Tá? Aqui, meninas, nós estamos com uma faixa de 75 por 14, 14 de altura, tá? E aqui nós vamos fazer a saia. Aqui eu passei um overlock, ó, na bainha. E aqui na parte de cima eu vou franzir, tá? Pode usar o ponto maior da sua máquina e passar uma costura reta por toda a parte. Eu tô usando o pezinho calcador de franzir aqui, tá? Pra já fazer o franzido. Ó. Deixa eu só ver aqui que escapou a minha linha de baixo. Então, deixa eu colocar uma outra linha aqui. Ó. Então, para eu franzir, eu também vou utilizar o ponto 4,5, tá? E vou passar uma costura com pezinho de franzir, uma costura reta. Não tá pegando a minha linha. Vamos lá. Vamos ver se vai agora. Ó. Então, eu vou passar uma costura por toda a parte de cima. Eu vou passar essa costura 2 vezes, tá? Mesmo que vocês usem aí o pontinho maior da máquina de vocês, o ponto número 5, vocês fazem essa costura 2 vezes, uma rente à outra. Ó. Passei aqui uma costura, tá? Um franzido. Aqui, eu fiz a mesma coisa com a faixa do babado. Então, eu tenho aqui 1,40 m por 5, tá? Lembrando que toda vez que a gente vai franzir algo, a gente precisa duplicar a metragem da saia, né? Se a minha saia, ela tiver 1,40 m, eu vou precisar de uma faixa de 3 metros, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, direito do babado com direito da saia. E vou passar uma costura unindo uma na outra. Então, é sempre bom lembrar isso, tá? A gente sempre precisa da medida duplicada para fazer um babado bonito. Vem ajustando bem certinho. Para que dê o tamanho certinho aqui.
Bateu certinho o tamanho, tá? Dou um retrocesso. Está todo presinho. Vou só tirar esse excesso maior aqui. Ó. Então, eu venho aqui, coloco esse babado pra baixo. Ó. E rebato uma costura aqui, ó, tá? Entre o babado e a saia. Rebato uma costura reta por toda a saia, para que esse babado se mantenha deitadinho para baixo. Ó. Lembrando que toda costura que é rebatida, tá? A gente coloca um ponto maior, que é o ponto 3,5, 4, pra ficar um ponto bonito, tá? Porque é um ponto que vai ficar visível. Ó, então, saia pronta, peito do vestido pronto. Vamos só fechar aqui, ó, a lateral. Eu passei um overlock aqui também, ó, tá? Pode passar o overlock, o zigue-zague. Deixa eu só trocar o pezinho da máquina aqui para costura reta. Vou ajustar ele aqui, bem firme para não soltar. E vou dobrar, ó, manga com manga, corpo com corpo, bem retinho, e vou passar uma costura fechando. Vou colocar o ponto 3,5, ajusta bem certinho, tá? Retrocesso. E retrocesso. Corto o excesso de linha. Ó. E tiro o excesso de tecido, tá? Venho aqui, ó, abro bem a costura, posiciono corpo com corpo, costura com costura e manga com manga. Um pezinho de máquina, dou um retrocesso. A gente corta o excesso, não deixa muito excesso de tecido, para não ficar um trabalho feio, tá? Grosseiro. Ó. Aí aqui, ó, nós vamos colocar direito com direito, direito da saia com direito do vestido. Vai deixar passar do início do corpo para a saia, a gente deixa sobrar meio centímetro antes de começar a pregar essa saia, tá? Ó. Passo uma costura reta por toda a extensão e desvira, tá? Fica assim.